Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do MS Cast América aqui nos estúdios de Orlando, na Flórida. De estúdios de Orlando porque hoje a gente tem uma edição especial que é muito mais um MS Cast América interno, não é um especial Brasil, mas é também feito aqui nos Estados Unidos, porém interno, porque, como você sabe, a MS tem sua operação no Brasil, né? Cuida dessa área do Brasil, e nós temos a operação da MS aqui em Orlando. E hoje eu recebo o nosso parceiro, meu amigo Marcelo Scutti, está aqui hoje, né, passeando também, curtindo um pouco, mas veio trabalhar, que nem doido, fazer algumas compras, aproveitar o mercado de Orlando e também falar sobre música. E a gente achou que seria interessante bater um papo aqui, conversar, esclarecer na conversa, se possível, algumas dúvidas de você que está nos assistindo e criar algumas dúvidas também, para que você possa entrar em contato com a gente, trocar ideia, interagir, como a gente quer que você faça, que é o objetivo da MS. Trabalhar com os artistas aí no Brasil, trazer para cá, trabalhar com gente aqui. Vamos falar um pouco sobre isso. Bem-vindo, Marcelo Scutti. Bom, obrigado, Zé. É um prazer estar com todos vocês aí. Para mim é uma satisfação de estar aqui, né? Porque a gente começou esse negócio há quase um ano e as coisas estão vindo até um pouco à frente do que a gente gostaria, né? Tá tudo muito bem organizado, tudo muito bem rodando, né? E é muito importante a gente falar para a galera do Brasil qual é a importância da gente ter a MS América para quem está afim de fazer uma carreira internacional, né? Primeira coisa que eu queria te perguntar, você acabou de mencionar, as coisas aqui estão rodando um pouco mais rápido até do que a gente imaginava. A gente mora aqui há 6 anos, então tem uma certa consciência do mercado. E para nós, vamos começar a falar um pouco das diferenças do mercado para quem está vendo a gente e entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Isso que você falou é super importante. Está andando um pouco mais rápido aqui. Você tem essa percepção do mercado daqui, comparando que você está coordenando toda a operação lá no Brasil. Daí você vem aqui, a gente trabalhou 2 semanas aqui, na verdade, né? Passeou bem pouco, na verdade. Essa é a tua percepção mesmo dessa diferença em que as coisas acontecem aqui mais rápido ou a gente está sendo competente o suficiente para que a coisa rode? Ou você vê isso no mercado? Eu vejo que existe uma diferença e existe uma similaridade. Qual que é a similaridade? É que o músico ou quem trabalha com música tem uma cabeça muito focada no criativo, né? E não tanto no empresarial, no organizacional, no executivo. Então, isso é uma coisa que é similar ao músico daqui dos Estados Unidos e ao músico do Brasil. A diferença maior aqui dos Estados Unidos que eu vejo é a quantidade que o público valoriza o músico diferente do Brasil, né? Lógico que o público brasileiro valoriza o músico também, mas muitas vezes essa questão, o músico ele tem que ser valorizado não com aplausos, tem que ser valorizado com dinheiro, né? Esse é o grande X da questão, né? Então eu vejo que o mercado americano é um mercado mais integrado, é um mercado onde os nichos, você pode trabalhar melhor os nichos, né? Como a gente falou hoje de manhã, né? Sem dúvida. E esses nichos vão responder ao trabalho do músico, trazendo a ele recursos, dinheiro, fama, visibilidade, uma série de coisas. O que eu vejo aqui sobre isso, da minha opinião, né? Não sou dono da verdade, mas a gente tem uma experiência aqui desses 6 anos, eu trabalho aqui no mercado, com contratos com algumas empresas aqui, a gente está fazendo show direto. É que a primeira dessas coisas que você comentou que eu vejo de diferença do Brasil é que aqui o mercado está estabelecido como um mercado profissional. O mercado de música é reconhecido como um mercado profissional. No Brasil, infelizmente, a gente tem aquela máxima que você que está nos vendo aí sabe muito bem, que assim, você é músico, mas você trabalha com o quê? Né? E aqui o mercado de música é um mercado de qual é seu trabalho, qual é seu emprego. E no Brasil isso às vezes, na maioria das vezes, até não é possível. Né? O cara é obrigado a ter a música como uma atividade paralela, tem toda aquela confusão, né, da não valorização. Essa valorização começa aí, né? Sim. Eu vejo que a questão do músico, onde que parte dessa parte criativa e não empresarial, o músico ele precisa entender que precisa investir no seu negócio de músico. Você precisa separar uma parte do que você ganha para que você possa investir no seu negócio, nas suas redes sociais, nos seus fonogramas, na sua produção musical. Hoje em dia é difícil arrumar, falar assim, eu quero um parceiro para me patrocinar. Aqui é difícil, imagina no Brasil, né?
Então, mas o músico conseguiria fazer isso com algumas alternativas, de separar algum valor do seu mensal para investir na própria carreira, porque para mim é muito claro o seguinte, independente de ser música ou outro business, se você não fizer um investimento inicial na sua empresa, você não vai para lugar nenhum, né? Isso é muito claro para mim, né? Então, o músico ele precisava ter esse estalo aí de olhar para a música como negócio e não tanto quanto arte, né? Eu acho que isso é um praxe e é um clichê histórico, assim, não é só no Brasil, aqui acontece do mesmo jeito também. As pessoas pensam, é que aqui o mercado te ajuda a pensar o negócio como business, né? Porém, isso não vem do mercado. Essa iniciativa não é do mercado. Esse é o obstáculo que você tem no mercado, mas a iniciativa é da pessoa. Sim. A pessoa que tem que ver seu próprio negócio como business ou não. E, estranhamente, aqui acontece menos porque você ganha melhor sendo músico, você é mais respeitado sendo músico. Existe um cachê de mercado médio, ele é mais digno, etc. e tal. Mas aqui também tem muita gente que acaba não vendo o seu próprio negócio da música como um negócio. Mas é que eu falo, Zé, é muito questão de perfil mesmo, é o perfil mais criativo e não tanto administrativo, executivo, né? Então, mas isso é perfil. E é por isso que existe MS, né? Exatamente para fazer esse link da mente criativa para a mente profissional, né? Eu acho que foi esse o gap que a gente trabalha tanto no Brasil quanto aqui. E não é nem um gap, eu vejo aqui muito a recompensa de poder estar criando parcerias com músicos e artistas e assim, colaborando no processo dos caras de entender. E não é se desvencilhar da sua arte. Muito artista vê isso, né? Sim. Não, porque se eu cobrar o que eu estou fazendo não é arte. Não, pelo contrário, né? Se você cobrar o que você está fazendo, você viabiliza que a tua arte cresça, ela seja conhecida por mais gente. Só que o problema é essa virada de chave, assim. E quanto mais cedo acontece isso na sua carreira, mais tempo, mais tamanho, mais dignidade você consegue. E toda essa questão do músico olhar para a música como negócio, ele vai chancelar, vai dar mais condição do músico criar uma visibilidade, né? Porque a gente também falou agora de manhã, a grande maioria dos músicos que eu conheço e que a gente conhece aqui são excelentes músicos, né? A pessoa construiu um estudo de música durante muitos anos, a pessoa se dedicou e tudo mais. Então ele construiu uma coisa que a gente chama de credibilidade. Ele sabe ir num lugar e tocar uma boa música, ele sabe executar a operação de tocar e cantar muito bem. Porém, existe uma fórmula que a gente entende que é uma fórmula para sucesso, que ele tem que criar visibilidade, juntar com essa credibilidade que ele tem, para eventualmente ele ter rentabilidade. Então, se você tem uma credibilidade, mas não construiu visibilidade, você nunca vai ter rentabilidade. Então, isso é uma máxima de negócio, uma equação, na verdade, que funciona não só para o mercado da música, mas para quase todos os business que eu conheço. Se você não tiver a visibilidade mais a credibilidade, vai ser muito difícil você chegar a ter rentabilidade. Principalmente na era da rede social e da internet, obviamente. Na era da internet faz 20 anos. Mas assim, eu digo, no momento de hoje, do mercado musical, o que acontece? As gravadoras, a dinâmica das gravadoras mudou. Então, como você falou, isso aqui nos Estados Unidos, a gente vê isso todos os dias, não existe mais esse negócio da gravadora, né? Eu entendo esse romantismo que o músico tem, tanto no Brasil quanto aqui, do cara falar assim, não, um dia eu tô aqui, vou fazer minha música, que um dia a gravadora vem e me descobre. Hoje a gravadora não tem dinheiro para investir na sua carreira, não tem mais sentido para investir dinheiro, ela vai oferecer algum tipo de benefício ali em termos de rede social, tal, mas o investidor da sua carreira hoje, cada dia mais, é você. Você é o cara que tem que saber assim, não, eu quero transformar a minha carreira num negócio. O que me assusta um pouco aqui é que aqui nos Estados Unidos está igual também. Eu vejo pessoas que têm um negócio lá, uma loja de varejo qualquer durante o dia, e aí eles são músicos nas horas vagas. E eles pegam todo o dinheiro que eles ganham e põem de novo no negócio, fazem marketing para a loja de varejo, fazem tudo direitinho e ficam reclamando que o sonho deles era ser músico e a carreira deles. E gente que tem muito talento, às vezes, né? E o que está errado? Assim, o pensamento.
Se o pensamento que ele usa para o seu negócio de varejo fosse o mesmo que ele usasse para a música vira um negócio igual a qualquer outro. Ou talvez ele não acredite que a música seja um bom negócio, né? Talvez ele acredite que a música seja um bico para ele fazer o outro business dele melhorar. Mas, assim, a gente sempre fala, olha, eu vou falar para vocês com muita propriedade. O mercado de música é mundial, é gigantesco o mercado da música. O que a gente precisa saber é como trabalhar esse mercado, quais são os gaps que ele tem, a gente enfrentar eles, porque a música tem um mercado gigantesco, absurdo, tem muito espaço para tudo que é tipo de gênero musical, tem muita condição de fazer. Agora, a tomada de decisão de fazer, ela tem que partir do músico, porque uma empresa que nem a MS, ela tem ferramentas, ela cria estratégias, mas no maior negócio, quem tem que começar, quem tem que realmente falar eu quero e eu vou, é o músico. A gente tem visto aqui na MS, aqui nos Estados Unidos, esse perfil, a gente tem colaborado bastante com várias pessoas, porque muitos desses músicos têm o talento, mas eles não sabem muito por onde começar, assim, como é que eu vou entrar no... A gente sabe. Então, a gente chega aqui e, às vezes, tem uma boa conversa, a gente acaba selecionando alguns músicos aqui, infelizmente, acaba. Porque tem gente que senta aqui e realmente o cara não está afim mesmo, assim, ou ele não sabe, ou ele não teve informação suficiente, mas ele não tem nele esse negócio. Não, o meu desejo realmente é ter uma carreira e fazer dinheiro dessa carreira para poder sustentar ela de volta e manter a longevidade dela. O pensamento desse cara como artista é assim, não, eu quero fazer a minha arte, tá, que é super legal, tá tudo certo, essa é a essência do negócio, fazer sua arte mesmo. Mas você tem que desenvolver esses outros lados também. Eu digo, não é saída e parar de fazer arte. É entender os outros lados que são muito importantes para os artistas atualmente. Hoje em dia, quem não sabe manejar relacionamento pessoal, quem não sabe manejar marketing, quem não entende a rede social, quem não entende mercado, quem não entende, pode fazer a música que quiser. E é o caso que eu falo da visibilidade. A pessoa não constrói visibilidade, não vai, né? Então... eu sou um pouco mais reticente com essa relação da parte artística, porque eu acho assim que você primeiro, não adianta você ser um idealista se você não for realista, né? A realidade do mercado hoje, em todo e qualquer mercado, é que você precisa de ganhar dinheiro para você se sustentar e sustentar a sua carreira, comprar seus instrumentos, fazer um equipamento parrudo para você fazer um bom show, né? Então, aqui nos Estados Unidos tem toda essa facilidade, né? Você compra equipamento muito mais fácil, muito mais barato, com condição de você acessar equipamentos de ponta com muito menos dinheiro do que no Brasil, né? Mas o músico ele precisa pensar nisso, ele precisa sair muito, na minha opinião, desse lado artístico, né? E não colocar o artístico em primeiro lugar, colocar o lado racional, o lado realizador em primeiro plano, e o artístico não muito distante dele, naturalmente, mas fazendo com que ele enxergue a importância que tem de ser realista como músico. Assim, se eu construir bem minha carreira, quem que eu vou ser lá para frente? Ou se eu não fizer isso, eu vou exatamente continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, acontecendo as mesmas coisas que acontecem há vários anos. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada de diferente. Uhum. Esse é o ponto, né? Se eu fizer alguma coisa de diferente, o meu resultado lá para frente vai ser diferente. Então, o músico precisa entender que pensar na sua arte como negócio é fundamental e prioritário, né? Tem seus obstáculos, é difícil, não é fácil, mas nenhum negócio é fácil. Não existe negócio fácil. Qualquer negócio que você vai montar tem seus obstáculos. Eu não conheço nada que foi fácil até hoje para nós. Nada você não estaria todo mundo fazendo. Claro. E isso também é outro bloqueio que a gente vê muito aqui também. Fala, não, mas é que eu tenho daí um varejo, sei lá, não importa que tipo de varejo, né? Mas assim, ou tenho um emprego, ou tenho alguma coisa assim, porque... Não, você está fazendo isso porque é mais fácil e o caminho para fazer isso é mais compreensível, é mais, né? Mas a gente aqui tem conseguido um bom resultado nesse sentido de dar essa visão para o cara. Falar assim, olha, vem para cá, a gente vai... E muita gente também... A gente tem encontrado muita gente também, não sei como é no Brasil, mas aqui tem muita gente que tem interesse em investir,
tem, inclusive, o dinheiro para investir, porque você precisa movimentar, você precisa ter o dinheiro para investir, mas ele literalmente não sabia onde ir, assim. E ele tem, agora aqui, a gente tem, felizmente, tem tido esse bom resultado. De que o cara fala, eu vou lá. É por isso que eu falei no começo do vídeo, né? Para você poder criar suas dúvidas e poder entrar em contato com a gente, porque a gente não tem nada escrito na pedra aqui. A gente vai sempre trocar ideias, vai desenvolver, vai entender o que você quer fazer e se a gente pode colaborar com o processo, né? É simples assim. No Brasil você até tem também pessoas que possam vir a investir. Mas por que o investidor no Brasil não entra no negócio da música? Isso para mim é muito claro, assim, porque não existe um plano de negócio para a música vindo do músico. Assim, é uma empresa que nem a MS, tanto a MS Brasil quanto a MS América, ela desenvolve um plano estratégico de carreira para o músico. E quando o empresário vê um plano estratégico com metas definidas, com possibilidades, com programação de resultados, com tudo que envolve essa questão do business na música, o empresário naturalmente ele vai entender que aquele negócio não é de tanto risco e vai ser mais fácil ele investir. A gente já vivenciou essa situação de sentar com o empresário, passar uma proposta de negócio e o cara, no final da reunião, ele assinar o contrato. E agora, ele não assinou o contrato porque a gente é bacana, ele assinou o contrato porque ele viu viabilidade no contrato. E essa construção da estratégia, essa construção da questão da carreira, é onde que a MS se destaca, se diferencia do mercado. Eu acho que tudo isso daí faz parte do sucesso na música, né? Então, sem construir isso daí, vai ser difícil. Lógico, o músico tem que investir na carreira dele? Tem. Mas se ele conseguir achar um investidor e esse investidor acredite nele e faça isso por ele, nota 10. Se não, galera, não adianta ficar parado. O mínimo que você invista por mês na sua carreira vai te trazer resultado. Agora, nada é complicado. Se você investir nada, você sabe exatamente o resultado, né? Claro. Você tem que saber o resultado e investir nada na sua carreira. Isso é muito importante. Outra coisa importante que eu acho, talvez você até tenha investidores e eu passei por isso nessa parte aí de interna de administração e de tudo e tal, acompanhei alguns amigos do mercado desenvolvendo o que depois se chamou de sertanejo ou sertanejo universitário no Brasil. O sertanejo universitário, que a gente chamava de universitário na época, né, ou sertanejo como movimento, no Brasil, ele só ganhou a dimensão que ele ganhou porque ele passou a pensar como empresa. E a gente assessorou muita gente no Brasil, assim, na época. Imagina, eu tô precisando fazer 300 rádios no Paraná com uma música minha aqui, barará, e daí tem o show assim, quanto custa? 200 mil reais. 200 mil reais na época, imagina, sei lá, 15, 20 anos atrás. Imagina hoje, né? Então, assim, como assim 200 mil reais? Não, mas o meu show hoje custa 10. Se eu entrar em 300 rádios, o meu show vira 60. E aí eu dou 10 shows pro cara. Ou seja, o cara tá investindo 200 e ganha 600. A conta era essa mesmo. Sim. Tanto que o sertanejo conseguiu virar o que virou pela virada de chave. As pessoas começaram a pensar e tem a entrada de gente. Fernando Sorocaba, por exemplo, um super exemplo. Acabei conhecendo os caras e os caras são assim, realmente têm essa visão. Sim. Não é assim, o cara só pensa em dinheiro, que é meio essa coisa romântica que atrapalha o músico. E não é só no Brasil, atrapalha aqui também, né? Não, o cara continua com a música dele, música bem feita, mas o cara pensava nisso, olha, tem uma conta aqui. Tem uma conta que eu vou ter que pagar, e tem uma conta que eu posso fazer tanto para receber, e se meu produto chegar lá, ele vira tanto. Então, como é que faz para chegar? O teu produto chega lá. Essa é a conta. Uma coisa que eu vejo, Zé, assim, você falou do que existe um investidor, e eu concordo, existe um investidor. O que a gente sempre solicita para o músico que tem uma possibilidade de ter investidor? Não adianta, e não é que o músico não saiba conversar com o investidor, mas o músico não sabe fazer o plano estratégico para o negócio. Então, o que a gente indica muito? Você tem uma pessoa que tem possibilidade de investir na sua carreira, vamos sentar com a gente aqui na MS América ou na MS do Brasil e discutir com o investidor o nosso plano de negócio. Porque é diferente do músico apresentar o plano de negócio e uma empresa estabelecida mostrar o plano de negócio. Aí faz com que o músico ele também entenda e o investidor tenha uma percepção de risco menor e passe a investir no negócio. Então, a gente passou essa semana aqui, né, que a gente conversou com a Nath, né, exatamente sobre isso, sobre ter o investidor.
a gente conversar com esse investidor, impulsionar a carreira dela, ela vai fazer algum trabalho com a gente aqui, né? Então, assim, a visão de negócio é exatamente essa. Nós fazemos um plano estratégico bem feito, cuidamos para que esse plano seja executado, né? E o músico se preocupa em fazer a parte artística e a entrega artística de uma maneira muito mais tranquila, sabendo que o resultado está vindo de uma maneira mais consistente. Eu vejo também aqui, em relação ao mercado do Brasil, é que a essência dos mercados ela é parecida. Os músicos... Eu acho que a linguagem da música ela é meio mundial, assim, do mesmo jeito que você entra no palco e vai improvisar alguma coisa com alguém, esse músico pode ser de qualquer país do mundo, você vai se sair bem. Porém, essa questão artística da mistura do mercado mudou, então o mercado não é só mais artístico há 80 anos, né? Ela é meio que também mundial, assim, né? Aqui eu só vejo, a minha experiência aqui nos Estados Unidos, é que esse mercado está um pouco mais adiantado do que no Brasil. Pouco mais adiantado. Ou seja, um número maior de pessoas aqui já entenderam que não conseguem sobreviver, ou até o objetivo também não é sobreviver. Tem muita gente que é músico aqui, vem para cá para tentar sobreviver. Não, você tem que pensar na sua carreira. Não é sobreviver, você tem que ganhar dinheiro para pagar suas contas, mas tem que ganhar dinheiro para reinvestir na sua carreira. Você tem que ter uma meta de onde você quer chegar, quem você quer ser. O que te satisfaria como né, artista? Eu, por exemplo, aqui na MS, eu trabalho aqui nos parques, na Universal, e alguns contratos com outras empresas, outras localizadas aqui na Flórida, e a gente faz teatros, né? Eu adoro fazer teatros. Eu faria teatros o resto da minha vida, o público é ótimo, a rentabilidade é boa, o marketing é bem específico para as pessoas, é um show confortável de fazer, você faz a música que você gosta, as pessoas valorizam. Então, o meu perfil, adoro fazer teatros. Eu faria teatros o resto da vida, com tranquilidade. Então é aí que eu quero chegar. Funciona? Funciona. Dá dinheiro, não é questão de dar dinheiro, é dar o dinheiro que agrada a você, que te sustenta, que pode botar dinheiro na sua carreira de novo? Sim. Então beleza. Vamos para uma coisa maior. Não, eu quero ser um cara que grava discos, eu quero virar a Katy Perry. Funciona? Funciona também. Sim. O problema é o seguinte, o custo é maior, a roda é maior, o dinheiro é isso que você quer fazer. Então a primeira coisa é isso, né, para o artista. E aqui eu vejo que o cara já tem, não é que ele está mais avançado aqui, é que aqui é meio obrigatório. Então aqui o cara ou ele sabe o que ele vai fazer ou ele não faz, porque senão ele fica no meio do caminho. E no Brasil o cara é meio obrigado a fazer um pouco de tudo, porque a economia é isso, a economia é aquilo, e ganha um dinheiro aqui, o cachê é baixo, o cara não quer pagar, tem que aparecer, tem uma tormenta aí, e aqui o oceano é bem mais calmo. Mais calmo, mas assim, eu vejo que o músico brasileiro, principalmente, ele tem a condição de tirar a cabeça para fora da água também. Muitas vezes a questão é o seguinte, o que eu estou fazendo durante o meu mês para que sobre um pouquinho no final do mês para eu botar na minha carreira. E volto a falar, um pouquinho que você faça de diferente, volta para você um resultado bem diferente. Então, é lógico, o mercado aqui é consolidado, o público de nicho é melhor, o pagamento daqui é pelo menos 5 vezes mais do que o Brasil, pelo que a gente vê. Só que é aquela história, não adianta você... lá nos Estados Unidos é melhor, aqui é ruim. Não, não é que é ruim. Aqui a gente tem que achar uma maneira de ficar bom. Uhum. Eu vou te dar um exemplo, Zé. Uhum. Aqui nos Estados Unidos funciona muito bem o mercado de tip, né? Uhum. Que é aquela gratificação que os músicos recebem do público, né? Eu tive a oportunidade de viajar bastante na minha vida, graças a Deus, e eu vi muito esse negócio do tip funcionando muito bem. E eu fiz um projeto no Brasil, como se fosse uma palestra, falando sobre tip no Brasil, falando sobre valorização do músico profissional. E para minha surpresa, a pessoa que foi mais contra o negócio do tip foi o músico. Porque o público brasileiro, sai de um show, ele dá R$10 para o cara que cuida do carro. E não dá R$10 para o músico, que ficou 2 horas com ele, fazendo ele ficar feliz. Uhum. Qual que é a diferença entre um e outro, o cara do carro e o músico? O cara do carro pede. Uhum. Agora, não é um pedir. No caso do músico, não é um pedir. Se você entrega para o público uma boa música, bem interpretada, bem tocada, bem produzida,
O músico devolve o tip como gratificação. O público devolve por músico como gratificação. E a gratificação não tem nada a ver com o que eu já escutei muito no Brasil. Ah, não, a gente não quer ficar passando o chapéu para ganhar esmola. Não é esmola, é gratificação, é diferente. Agora, o quanto que um tip poderia trazer para o músico a nível de valores para ele lançar a carreira dele. Eu também tenho essa conta. O primeiro cara que acreditou no projeto do tip, ele pegou, ele fez conforme a gente falou, e no primeiro dia que ele executou o tip, ele me ligou no dia seguinte e falou: Marcelo, eu ganhei R$180 de tip. Isso é bom ou é ruim? Uhum. Eu falei: cara, vamos fazer uma conta. Quantos shows você já fez na vida? Ele falou: uns 2.000 shows. Então, tá feita a conta. Se você tivesse ganho R$180 em cada show que você fez, você teria R$360 mil de tip, sem mudar absolutamente nada na sua vida, para investir na sua carreira. Então, assim, para mim a matemática é muito clara. Se eu não consigo ganhar de um jeito, eu tenho que procurar outro. Agora, quando eu fecho a porta para esse outro jeito, é complicado, né? Então, dizer que pode fazer, dizer que não dá para fazer, que o Brasil é complicado, muitas vezes tem que ver, o músico tem que ver o seguinte: qual que é o seu mapa mental? O que ele construiu para ele? Porque o mapa mental de uma pessoa pode limitar essa pessoa grandemente, sabe? Então, a ampliação do mapa pode ser uma boa conversa com a gente aqui da MS, que a gente tem uma experiência de negócio, né? Aqui na MS América você tem experiência de negócio e também experiência de músico, né? Então, o procurar ajuda não é demérito nenhum, muito pelo contrário. Meu pai sempre falava que vai melhor quem melhor se assessora. Então, se eu não sei fazer uma determinada coisa, é muito justo e digno eu procurar alguém que possa me ajudar a fazer isso para eu ter a minha carreira melhor. Então, assim, na música e em qualquer outro business é igual. Sabe? Então, mas essa visão que a gente gostaria que o músico entendesse e tivesse junto com a gente nessa, é exatamente por causa disso, porque o mercado é gigantesco, o mercado tem milhões de possibilidades todo dia. E quem não está olhando para isso, simplesmente está perdendo a oportunidade. E você, o que eu vejo aqui é que existem também vários níveis de mercado aqui também, né? Isso é bem parecido com o Brasil. Tem o cara que trabalha na área de bares, por exemplo, tem hotéis. Aqui, por exemplo, a gente tem a área de bares, você quer trabalhar, a área dos parques, a área dos hotéis, a área dos corporativos, que normalmente são dentro dos hotéis, a área de feira, o segundo maior centro de como chama? De entretenimento, digo, onde tem centro de convenções. O segundo maior centro de convenções dos Estados Unidos é aqui em Orlando, por exemplo. São 2 milhões de pés quadrados. É absurdo o lugar. Tem dias que tem 100 eventos dentro desse lugar. Então, assim, aqui acabam surgindo uma espécie de níveis, né? Não níveis melhores ou piores, mas níveis diferentes, né? No Brasil, você conta com menos, porque as pessoas... o que eu vejo é que o músico aqui, que tem a noção de que, por exemplo, não, mas o que eu quero fazer é o seguinte: eu preciso investir mais na minha carreira, então eu vou procurar trabalhar para este mercado. Aqui também é mais claro do que no Brasil. No Brasil, a gente acaba tendo que fazer meio de tudo. Então, você acaba fazendo eventos, você pode se firmar na área de eventos, que foi o meu caso no Brasil, mas a gente estava sempre fazendo os lugares, os bares, as coisas, porque primeiro que a gente gostava de tocar, né, lógico, e segundo porque isso também trazia um certo relacionamento com as pessoas, deixava você mais conhecido. Existe uma coisa no Brasil que aqui não existe, que é você fazer um fanbase, né? Aqui no Brasil você consegue ficar conhecido. Aqui são 75 milhões de pessoas por ano vêm visitar esse lugar. Então você faz um bom show, normalmente os shows estão lotados, e a pessoa volta para Guatemala no dia seguinte e, né, dificilmente vai entrar em contato com você de novo. É muito difícil você fazer um fanbase aqui. Eu acho que
Isso é um dos primeiros pensamentos que pode ajudar o cara no Brasil, é pensar assim, olha, onde é que estão os eventos, né? Como é que eu faço para chegar no cara que contrata eventos e paga melhor porque tem um produto diferenciado? Para dar certo isso eu preciso criar um produto diferenciado. Como é que eu crio um produto diferenciado? Às vezes com o apoio de quem já fez. É o que a gente está tentando fazer aqui na MS, tem feito, felizmente. Eu tive a sorte e a honra de ajudar muita gente lá em Curitiba a lançar seus produtos no mercado, sentando com os caras e falando assim, cara, é o seguinte, tem outras possibilidades, né? Eu acho que aqui também a cabeça abre um pouco e tem que abrir no Brasil, para o cara chegar e falar assim, olha, eu preciso começar tocando em bar e tocando de graça por Coca-Cola e Jack Daniels para começar a entrar no mercado? Não, é só desenvolver uma outra coisa. Eu acho que isso a gente tem conseguido e me realiza muito fazer isso, porque muita gente me ajudou também no começo a pensar assim. E é uma chave fácil de virar. Mas, José, uma coisa eu falo para você que eu aprendi na minha vida profissional. Eu fiquei 30 anos no mercado agrícola e fazem 5 anos que eu estou no mercado da música. Eu ouvi uma vez um cara falar uma coisa que me marcou muito. Ele falou o seguinte, tem 2 tipos de pessoa no mundo. As pessoas que resolvem o que tem que resolver e as pessoas que explicam por que não resolveram. Uhum. Você tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, assim, se você não tem um show corporativo que você está bem montado, busca fazer. Não fica dizendo assim, mas o corporativo é difícil, lá ninguém me ajuda. Então, assim, se você é uma pessoa... E o músico tem que escolher, hein, galera? Assim, você é um cara que resolve ou você é um cara que explica por que não fez? Se você não souber disso, tudo dá errado. Então, passe a olhar para você... Talvez, assim, quando você vai olhar de manhã no espelho, você fala assim, não, eu sou o cara que resolve. Eu sou o cara que vai achar a solução. Não ficar explicando por que deu errado. Então, essa é a diferença. Então, assim, se a pessoa tem essa parte resolutiva melhor, ela vai atrás de uma agência, ela vai atrás de uma ajuda, ela vai atrás de toda uma estrutura que possa ajudar. Agora, o que não dá para fazer? E a gente recebe toda semana lá na MS do Brasil, a pessoa dizendo assim, não, eu queria uma parceria com a MS investe na minha carreira e lá para frente se der resultado. Não é assim, galera. Não vai rolar dessa forma. Até porque a MS é uma empresa, tanto aqui quanto no Brasil, a MS é uma empresa gestora, não é uma empresa investidora. Mas, assim, a gente sabe como fazer para que o resultado possa vir. Eu costumo dizer com as pessoas que a gente tem um pouco mais de intimidade aqui, lógico, nossos amigos, ou até músicos que vêm aqui, a gente também tem muita gente aqui com essa impressão, assim, você não quer investir na minha carreira? Você fala, tá, mas o que é investir na sua carreira, né? Quais são os seus planos? Qual é a ideia? O que você vai fazer que determine que esse dinheiro possa voltar com um retorno ainda financeiro e tal? E eu costumo dizer para quem a gente tem mais intimidade, claro, fala assim, olha, nossa empresa é como qualquer empresa, ela existe para ganhar dinheiro e não para gastar dinheiro, né? E tem uma coisa, Zé, que assim, também o músico precisa entender. Qual é a diferença entre investimento e patrocínio? Tem muita gente que fala assim, não, eu queria um patrocínio para eu fazer um show, para eu fazer alguma coisa assim. Patrocínio, ele tem que retornar, ele tem que dar retorno de marca. Exato. Assim, qual é a sua relevância como artista para dar um retorno de marca para qualquer outra empresa? Qual a sua relevância? Você criou visibilidade? Não, eu não tenho visibilidade. Então, a sua marca não vai ser mostrada para ninguém, em consequência disso, ninguém vai te patrocinar. Investimento é bem diferente. Eu faço um plano estratégico, mostro para o investidor que tem etapas, que esse dinheiro não vai voltar já no primeiro ano, que ele vai demorar talvez 2 anos e meio para voltar. Porém, com uma gestão de risco bem certinho, esse dinheiro vai voltar e muitas vezes ele vai voltar muito maior, vai dar dinheiro para o investidor acima de qualquer outro mercado, porque o mercado da música, que nem eu falei no começo, é um mercado gigantesco, cheio de possibilidades boas para quem trabalha direito. Né? Então, assim, a gente às vezes parece um pouco arrogante em falar isso, só que eu não estou muito preocupado com isso, com se as pessoas acham que a gente é arrogante ou não. Eu estou preocupado em dar resultado para o músico. Esse é o propósito da MS, valorizar o músico profissional. Porque, cara, eu sou um músico amador, mas eu sei o quanto é difícil você aprender a tocar, aprender a cantar com qualidade
É muito difícil, galera. O músico faz o mais difícil, na minha opinião, que é tocar e cantar. A administração é uma questão de opção. Eu quero ser ajudado por uma empresa, mas para isso eu vou precisar investir um pouco na minha carreira, vou precisar me dedicar um pouquinho para o meu business. Então, e aí, voltamos naquela. Se você começar a falar assim, não, porque o mercado do Brasil é difícil, aqui não dá, você está simplesmente explicando o porquê que você não fez. E aí você tem que decidir quem que você é. Eu vejo muito também tem isso. A gente vai em bares aqui nos Estados Unidos e vê bandas incríveis nos bares. Assim, coisa que você fala, não vou ter chance aqui, blá, 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 e tal. E hoje acabei no mercado, né? Ninguém é melhor do que ninguém, não existe isso para mim. Mas eu acabei, em termos de mercado, até ficando maior do que esses caras. Ou trabalhando em áreas maiores. Por quê? Questão de posicionamento. O que eu vejo muito aqui é isso, eu costumo dizer. Aqui o pessoal faz o bolo e não põe a cereja. E a cereja, às vezes, é isso. A gente vê audições, por exemplo. Te dou um exemplo. Audições da Disney. Audições da Universal, audições para que as bandas... E essas bandas de bar que são ótimas não chegam nem nas audições, porque eles falam, não, mas aí a Disney para mim é meio... Quando na verdade eu falo, meu Deus, no final acaba bandas piores do que a dele, entre aspas, ou produtos piores, não gosto de dizer bandas piores, nas audições, ganham o trabalho, vão para uma perspectiva de carreira melhor que esse cara, ganhando melhor que esse cara, simplesmente porque o cara não foi lá. Porque se ele fosse, ele ia arrebentar. E é porque ele está acostumado com essa camada do mercado em que ele entra e fala, não, mas eu vou lá em bar, estou tocando em bar e estou ganhando tanto no bar, então eu não consigo fazer o negócio e não vou lá. Um dos, assim, que eu considero um câncer do ser humano hoje, é a questão da zona de conforto. A pessoa atinge um determinado patamar e ele entra em zona de conforto. E quando você fala para qualquer pessoa que a pessoa está em zona de conforto, a reatividade dessa pessoa é imediata. Ele fala, não, eu não, é que o mercado está ruim, é que o mercado isso, que o mercado aquilo. Mas não é. A zona de conforto, ela deixa a pessoa em modo lento. Porque você já está tendo aquele dinheirinho, você está vivendo, você está fazendo as suas coisinhas de modo mais simples. Mas, assim, por que tem tanta gente que vai para frente? Por que tem tanta gente que rampa o negócio e outros não? Aí você vai ver a diferença, está toda na atitude. E eu vejo... Eu, de alguma forma, sou um exemplo disso, porque a gente ouve muito essa pergunta, eu ouço aqui, né? Cara, mas por que você... A gente, no Brasil, na época que eu saí, a gente fazia em média 100 shows por ano. Tinha anos... Aí, uma outra coisa que nós vamos comentar aqui também, né? Aí tem uma questão do país mesmo. Tem uma questão econômica. Cada ano muda um pouco. Cada ano muda para cá, muda para lá. Sobe dólar, baixa dólar. Então, o mercado é instável também porque a estrutura é instável, né? Então, em alguns anos, você fazia 70 shows, em alguns anos fazia 100, outros vezes fazia 105, fazia nessa média. Por que você mudou de país? Blá, blá? Porque eu já entendi que existe um certo teto ali. E é muito ruim você acordar num dia e estar fazendo alguma coisa pior do que o que você fez nos dias anteriores, né? Não importa o que seja. O exemplo seu, ele devia ser inspirador para muita gente. Porque você tinha uma carreira estável no Brasil... Tinha já uma visibilidade muito boa. Mesmo assim, você decidiu de empreender. Exato. Então, assim, e esse negócio é bom, mas hoje, passados 6 anos, eu tenho certeza que quando você olha para trás, a tua história te dá muito orgulho de tudo que você fez no Brasil e tudo que você fez até agora aqui, e vai fazer muito mais a partir de agora, junto com a MS. Sim, já temos feito, inclusive. Temos feito, foi um bom ano já. Temos feito, já foi um bom ano. Eu vim para cá e assim, a gente veio para passear, trabalhar, acabou trabalhando e passeando, mas de qualquer maneira, eu estou muito feliz com o que eu estou vendo aqui, com a possibilidade, com as pessoas que a gente conversa, e principalmente com o mercado. Eu vim para cá em novembro do ano passado para ver o mercado, e eu fiquei assustado com a possibilidade, assim, com a quantidade de mercado que tem, até segmentado por faixas de idade. Uhum. Vamos dizer assim, aqui nos Estados Unidos, os nichos de faixa de idade são muito fortes, né? Porque a cultura musical é diferente. Então, você pode tocar para vários segmentos de público
de uma maneira assim muito consistente e ganhar dinheiro com isso. Aí, de novo, a estrutura do país, a estrutura cultural, a estrutura... Hoje, em Nova York, quando a última vez que eu fui lá com a banda, eu levei a banda de Curitiba, e eu me lembro que o baixista da banda, o Claudio Carvilli, deve estar nos assistindo aí, foi assistir Crosby, Stills e Nash. Os caras estão com 82, 83 anos. Ele foi no Beacon Theater, acho que foi em teatro de 3 mil pessoas. Não tinha ingresso. Comprou na frente lá de alguém para poder entrar o ingresso, porque era só ele para poder ir no show. E ao mesmo tempo eu fui ver o Rival Sons, que é uma banda dessas novas, e também legal num outro lugar. E o batera da nossa banda, o BP, foi ver um jazz no Iridium, que é um bar ali que tem na Times Square. Um bar de jazz para 80 pessoas. E os Estados Unidos, não é só Nova York, os Estados Unidos têm essa beleza. Você consegue ver jazz para um bar de 70 pessoas. Você consegue, num show de rock, ficar em pé lá assistindo com 2.000 de uma banda que na época era nova, o Rival Sons era uma banda nova. E você consegue ir no show de caras que têm 83 anos de idade, com 50 de carreira, lotado, num teatro de 2.000 pessoas lotados e os caras tocando. Isso é muito legal aqui, né? Enquanto no Brasil, infelizmente, nossos amigos aí em Belo Horizonte se movimentando para levantar dinheiro para ajudar o Milton Nascimento, que é um dos ícones que construiu a história da música brasileira, um cara que é um dos 3 caras aí, que é Caetano Veloso, Gilberto Gil e Milton Nascimento, sei lá, né, na ordem, aí vamos tentar criar uma lista. Isso é um absurdo, porque esse absurdo não é culpa minha, nem tua, nem do cara do Brasil, nem da quem está nos assistindo, nossos amigos aqui da MS, é culpa da estrutura, é culpa da coisa cultural. E aqui isso é bem mais melhor resolvido, eu acho que isso ajuda muito. O músico que ele tem a ideia de vir para os Estados Unidos, a possibilidade aqui é muito grande, gente. Se você fala bem inglês, se você tem toda uma estrutura para você desenvolver o seu negócio aqui nos Estados Unidos, vem conversar com a gente, porque assim, a gente tem um bom caminho para te mostrar. Se você quer desenvolver sua carreira fora do Brasil, e você tem um trabalho, seja ele autoral ou trabalho de intérprete consistente, aqui tem mercado para isso, né? E você pode vir legalmente, né? Que é o grande segredo aqui, é vir legalmente, para que você possa desenvolver um trabalho, né? Mas a possibilidade é absurda, o mercado aqui é muito grande, assim como é no Brasil também, mas o mercado aqui é mais estruturado, como o Zé falou, e traz a possibilidade de você realmente fazer um nível, ter uma dignidade de vida muito maior do que no Brasil. Uma coisa legal também de passar para você que está nos vendo e gosta dos assuntos aqui é o objetivo do MS Cast principalmente. A gente tem conversado com algumas personalidades da música, do mercado, da inovação, para levar para quem está nos assistindo aí no Brasil essa informação. Aqui, você que é artista, aqui você tem, por exemplo, vários espaços de mercado que são diferentes, né? Isso também é cultural, infelizmente, eu acho isso uma pena. Mas assim, aqui você tem o singer, o songwriter, você tem o cara que é o cara que escreve canções, ele é o compositor. Em Nashville é uma cidade que capitania essa parte aí, né? O cara escreve canções, os direitos autorais da música vão para lá, são organizados nos Estados Unidos, o cara ganha dinheiro fazendo isso, etc e tal. Você tem o cara que é intérprete, que é o meu caso. Eu não escrevo canções, não tenho esse dom e não vou para o mercado competir com gente que faz isso muito bem. O mercado de quem escreve músicas aqui já está super desenvolvido. Se eu entro tentando fazer algo que não é meu expertise, eu vou dar com a cara na porta. Então, eu me considero, modestamente, um bom entertainer, né? Excelente, Zé. Obrigado. Então, eu sou um intérprete. E mais para essa linha de entertainer. É mais do que cantar as músicas. Eu sou um cara que vai lá e bate palma e bababá. Por isso que eu fui trabalhar, tenho um contrato hoje com a Universal Studios, porque eu vou lá e daí todo mundo bate palma. É o que eu faço bem, né? Aqui tem uma área que chama de impersonation, que são que a gente no Brasil chama, que também eu odeio essa palavra porque é muito pejorativo, que é imitadores, né? Aqui não é nem imitador a palavra, é o cara que absorve. É muito difícil fazer isso bem. A gente conhece o Sir Jack, que é o Prince. A crítica é muito maior, né? Muito maior, exato. E você fazer isso bem, convencer as pessoas. O Sir Jack, que é o Prince, um dos maiores príncipes dos Estados Unidos, trabalhando em Las Vegas, é amigo da ex-mulher do Prince, é nosso amigo irmão aqui em Orlando. E trabalhamos com ele num show numa época. É impressionante, assim.
de ver o trabalho do cara. E é um trabalho artístico? É um trabalho artístico. Só não é igual do cara que escreve músicas. Só não é igual do cara que interpreta. Mas é um trabalho artístico maravilhoso. Mas eu vejo um mercado assim também, e a gente tem um caso de um cliente nosso no Brasil, que ele não é compositor, ele não é um songwriter, mas assim, existe a possibilidade do cara que quer ser um cantor autoral também fazer negócio com o songwriter, comprar composições. Exato. Compra os direitos da música por um determinado período ou para sempre, e ele passa a ser um cantor de música autoral. Independente se a autoria dele ou não, mas ele vai estar desenvolvendo um mercado de música inédita. Exatamente. Então, isso aí é uma possibilidade muito grande, desde que você seja uma pessoa que queira desenvolver esse trabalho, que às vezes é um pouco mais custoso, porque você tem que comprar composições, você tem que fazer toda a parte de arranjo, gravação e tudo mais, mas quanto mais risco a gente toma de algum mercado, mais rentável ele é, caso dê certo, né? Isso aí é uma máxima também, não é de música. De qualquer negócio. É de qualquer negócio. Exatamente. Uhum. Isso, e no Brasil, infelizmente, ainda tem que se livrar um pouco desses estigmas assim, que tem no Brasil, porque no Brasil ou você é cover ou você é original. Isso é uma coisa de 60 anos atrasado, sabe? Tipo assim, isso é uma das coisas que me atrapalhava no Brasil. Porque aqui, por exemplo, em 5 anos, eu não tenho o menor problema em falar isso, porque eu tenho números disso. Em 5 anos eu cresci muito mais do que em 20 no Brasil. Porque aqui as pessoas, imediatamente quando eu cheguei, as pessoas falaram, você faz isso bem, então vai lá e faz. No Brasil, assim, fica aquela discussão, assim, não, o cara é cover ou é original. Daí o cara que é original escreve umas músicas lá de qualquer jeito, alguns são muito bons, e daí ele não pensa em investir na carreira dele, o investimento é maior, a energia é maior, o dinheiro é maior, o caminho é outro, e o cara não sai nem de casa, às vezes, para fazer isso. E fica, não, porque eu escrevo música. Tipo, você só tem outra profissão diferente da minha. Uma coisa assim que vai mudar esse ano, existe assim, das plataformas digitais, elas vão começar a derrubar músicas que têm abaixo de 1000 views por ano. Uhum. Então, assim, o músico que hoje não pensar em escrever a sua música e subir ela na plataforma e não investir na sua música, o que vai acontecer? Vai passar um ano e ele vai ser derrubado. Todo o trabalho que ele fez de gravação, de produção dessa música vai se perder. E eu sempre falo que a gente, até a parte da produção musical é um investimento do músico. Agora, a pós-produção é a possibilidade de ir para frente. Então, se você não tiver uma música bem produzida e não pensar na pós-produção, você não vai chegar a lugar nenhum, a sua música vai ser derrubada em um ano e tudo que você investiu naquilo você simplesmente vai pôr no lixo. Então, é muito claro isso para nós, assim, a gente já viu isso de várias formas e isso daí é uma coisa que na música ele acaba sendo muito mais pesado, porque assim, embora a obra seja excelente, se não tiver divulgação hoje pelo modelo de negócio que as plataformas, você não vai para frente, você não vai ascender nunca. Não acontece literalmente nada. Bom, nunca aconteceu, para falar a verdade, né? Sim. Mas assim, o que eu vejo muito é isso também. Será que isso tem a ver... o cara não acredita no trabalho dele? Não, se o cara não acreditasse no trabalho dele, ele nem ia para o estúdio gravar uma música dessa, gastar dinheiro com isso. Ele acredita, claro. Todo mundo que faz sua própria música, ele vai saber se a música é boa ou não. Não precisa nem eu, pessoa, para te falar isso. Quem fala é o mercado. Ele entra no mercado e que ele vai saber se a música é boa ou não, se a música funciona ou não, né? Se o produto dele dá certo ou não. Esse é o critério. Então, assim, todo mundo que escreve sua música acredita nela, claro. Mas depende um pouquinho do nicho também, né, Zé? Porque às vezes, assim... você expôs a sua música para o mercado inteiro e o mercado não aceitou bem, as pessoas desistem. Mas assim, você testou no mercado segmentado? Você testou no mercado certo, né? Exatamente. É outra coisa que eu vejo ponto, aqui, né? Uma diferença muito clara, e isso é diário para nós aqui. O mercado nos Estados Unidos, quanto mais nichado, melhor. Quanto mais você souber o que você faz, quanto mais você tiver a cara daquela música, quanto mais tiver personalidade, melhor. E no Brasil existe uma espécie de mercado. Não, eu preciso jogar minha música no mercado. Tá, mas para quem você vai fazer isso? Não, é pro mercado, porque a fulana
sei lá, a Anitta ou a Luísa Sonza tá fazendo tantos milhões. Tá, mas a tua música não tem nada a ver com a música da Anitta, então como você vai falar para as mesmas pessoas? Você vai jogar a música no mercado? Aqui nos Estados Unidos é muito mais definido, assim. Que música você faz? E é uma regra que a MS trabalha muito, essa questão de segmentação de público. Tem que trabalhar, exato. Para qual público você quer se mostrar? E aí, assim, esse público, a tua possibilidade cresce muito. Por quê? Porque o público ele está ajustado para o tipo de música que você faz, ele já gosta de músicas parecidas com o que você faz, e a possibilidade dele gostar da sua música também é muito maior, fazendo com que a sua carreira vá para frente. Então, sem estratégia, galera, sem pensar só pela arte, me desculpem, mas não vai rolar, porque realmente é uma coisa que hoje não entrega, a plataforma não entrega, eles não estão a fim de entregar. Então tem que fazer um investimento, tem que fazer curadoria de playlist, tem que fazer investimento em Instagram, tem que fazer investimento numa boa produtora, numa boa assessoria. Se não tiver isso daí, não vai. E digo mais, a gente aqui na MS está disposto a conversar com todo mundo e poder esclarecer dúvidas para todo mundo, mas a gente não consegue hoje ainda trabalhar com todo mundo, porque a gente tem um tempo específico aqui, um número de artistas que a gente vai conseguir atender. A gente precisa da primeira coisa que a gente conversa com o artista, tem artista que a gente não pegou ainda, não começou a trabalhar ainda, porque a primeira conversa foi essa. O que você faz? O que você quer fazer? Onde você quer chegar? Senão a gente também não consegue entregar um resultado melhor para ele, porque o artista precisa saber o que ele quer fazer. Então a gente pode estar no processo junto com ele, mas ele tem que saber onde quer chegar. Mas isso é muito claro para nós aqui e lá também. Muitas vezes existe a preferência pessoal do artista e existe o que o mercado compra mais. Qual que é o jeito certo de ir para o mercado? A gente indica que se faça isso de uma maneira, primeiro buscando a sua essência como músico, e depois a gente vai ajustar essa questão da segmentação para mercado. Então isso daí é muito claro, assim, porque não adianta você cantar ou tocar o que você não gosta. Isso vai estar demonstrado na sua face. Sem dúvida. Quando você for a público. Exato. Então, primeiro lugar, galera, a sua essência como músico, e depois trabalhar essa questão de mercado para ver qual nicho que você vai se situar, qual a segmentação de público que você quer ter, e aí, assim, investir nisso para que dê certo. Eu tenho uma história curiosa daqui, quando a gente chegou aqui, no segundo mês que a gente estava aqui, eu fiz loucura, fiz um showcase para o mercado. A gente conhecia algumas pessoas, a gente entrou, locou um espaço como se fosse, e outra, te digo, esse é o esforço, não é nem locou. Eu cheguei agora, é tudo 5 vezes mais caro, em dólar, como é que eu vou fazer? Não vou fazer. Vai! A gente chegou no lugar e falou assim, olha, eu te dou a música, eu trago a banda e você me dá o seu lugar. Era um lugar super legal, no Icon, que é aquela roda gigante aqui de Orlando, era um lugar ótimo. Nós convidamos lá as 25 pessoas que a gente conhecia e 25 pessoas trouxeram outras pessoas, virou 100. Então foi um showcase para o mercado super funcional, em que eu fui lá, daí juntei um dinheirinho, pedi ajuda para os músicos, paguei uma grana para cada um, para ajudar eles, me ajudarem, eu ajudar eles, enfim, dá para fazer os eventos, porque o primeiro pensamento do músico é limitante, né? No sentido, não vou ter dinheiro para fazer isso. Você ficaria surpreso se você botasse no papel as coisas, porque para tirar do papel precisa pôr no papel. Sim. Então a gente fez isso. Aí chegamos lá, convidamos os americanos aqui todos e tal, e eu fiz basicamente o show que a gente fazia nos eventos, nos corporativos, nos teatros, em Curitiba, não só em Curitiba, mas no Brasil, né? Que é um show de entretenimento, um show familiar, é o que eu sempre gostei de fazer, é o que me transformou em embaixador da boa vontade para as Nações Unidas, para o meu país, orgulhosamente, é o tipo de música que eu fazia. Vim parar nos Estados Unidos por causa dela, né? Então a gente fez o mesmo show. Chegou um amigo nosso, Kevin Vanessa, é um baixista conhecidíssimo aqui no mercado, está há 30 anos no mercado, é um super músico. Ele chegou para mim com uma cara séria assim, e falou, cara, não faça isso. Ele falou que eu vi você tocar Bon Jovi, Lionel Richie, Temptations. Ele falou, aqui você não precisa fazer isso. Você tocou de tudo.
O que você quer fazer? Aqui você toca o que você gosta. Eu sou um baixista de rock. Faz 30 anos e eu gosto disso. Não fique tocando essas porcarias. Ele falava, cara, mas eu adoro isso também. Eu aprendi a gostar disso no Brasil, porque no Brasil você tem que ser versátil. Você tem que fazer de tudo. Então eu aprendi a gostar. Eu adoro música pop. Eu adoro Lionel Richie. Eu adoro os Temptations. Eu cresci ouvindo Temptations. E sou um cara do rock, eu ouço Black Sabbath no meu carro, mas eu adoro o que eu estou fazendo, o que eu faço para mim, super me realiza. E vou te falar, em 3 meses eu descobri o seguinte, que ele tinha razão. Eu tive que me posicionar e falei, o que realmente quero fazer? Isso é um privilégio monstruoso para qualquer artista. Sim. Eu, 20 anos depois de carreira, poder chegar num lugar e falar assim, o que eu quero fazer realmente? E poder fazer isso no mercado. E hoje está, né, botando isso para rodar. Só que eu também acredito que isso pode funcionar também no Brasil, pode funcionar aqui, de qualquer maneira, com estratégia. Claro, a estratégia... E é isso que a gente está propondo, né? A proposta da MS é muito, assim, eu acho que a nossa proposta é como se fosse um vestidinho que a mulher usa, que sempre cai bem, né? Uhum. Então, é isso, assim, a gente não propõe nada de muito diferente. A gente propõe um básico bem feito. Organização. Organizado, estratégia, execução. Porque grande parte da galera que não dá certo em qualquer negócio é porque ela faz um plano e ela não segue o próprio plano que ela fez. Então não tem como o plano não precisa ser ótimo. O plano precisa ser bom. Também ninguém chega em lugar nenhum com um plano ruim, né? Mas assim... O plano não precisa ser perfeito, o plano precisa ser bom. E só que esse plano bom, se a pessoa não segue o plano, ele não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, assim, a gente propõe uma estratégia bem feita, um planejamento adequado, assessoria, comunicação, e aí com a parte que o músico faz, você vai criar aquilo que eu falei no começo, visibilidade, mais a credibilidade, vai te gerar rentabilidade. Eu vejo que o plano ele ajuda uma coisa super importante, que é você ter, no final do plano, obrigatoriamente, se você construir um plano, você tem uma meta. Sim. E o plano te ajuda, o plano vai mudar. Na nossa área, ele é mutável, porque a gente vai tendo novidades, chega uma notícia boa, às vezes isso aqui não vendeu como você queria que vendesse, não deu certo, etc. e tal. Mas você tem a meta e você consegue afunilar, focar naquilo e ter. E outra coisa que eu acho que o músico precisa desenvolver é que eu vejo que a música trabalha muito como o famoso cara da água no Brasil, né? O músico pensa assim, mas eu ganho pouco, então não adianta, porque eu tenho que investir $1 bilhão na minha carreira. Não, na verdade não. Se você tiver um dinheiro, é muito diferente de não fazer nada. Claro. Né? Qualquer dinheiro, eu tenho lá, sei lá, R$200 nesse mês, eu juntei R$30 por show que eu fiz e deu R$200 num TikTok entrega bastante, é uma mídia barata, é mais barata que as outras, então tá bom, esse mês eu vou fazer uma campanha de TikTok, eu vou aumentar o meu número de seguidores, vou tentar botar minha música no ar, e com aquele dinheiro que eu tenho na mão, esse dinheiro, fechou um show a partir daquilo, você já pagou os 200 e sobrou 200, vai lá, devolve dinheiro pro cara da água, etc. Essa é a ideia. Tem que também pensar assim, a gente também consegue pensar assim, eu acho que o nosso objetivo nunca é ser impeditivo, né, para o músico, por isso que eu digo, entre em contato com a gente, tire suas dúvidas, pergunte coisas, porque você iria se surpreender com a capacidade que você tem de estar trabalhando mais pela sua carreira e você não está. Decisões, meu amigo Zé Rodrigo. Você poderia estar trabalhando mais, então a gente tem como criar uma certa luz a partir da nossa experiência. Eu digo, ninguém é dono da verdade, mas a gente tem nossa experiência. Felizmente, a gente tem a possibilidade de dizer que está funcionando bem, nossa ideia funciona, a gente tem conseguido colaborar e virar parceiro de excelentes músicos no mercado que hoje estão numa posição um pouco melhor. Né? E partindo do meu trabalho, eu sou exemplo vivo disso, vim do Brasil com uma condição que eu não tinha reclamação nenhuma e hoje consegui estar aqui e eu gosto mais, estou melhor, não tem melhor ou pior, mas eu gosto mais da vida que eu tenho hoje aqui, do tipo de música que eu faço, me realiza mais. Então, no direcionamento da ideia da minha carreira, eu considero que eu estou num momento melhor da minha carreira, sem dúvida, porque eu estou conseguindo fazer algo que me realiza mais do que minha carreira foi ótima o tempo inteiro, mas hoje o meu momento me realiza mais do que ontem. E eu acho que esse é o segredo de qualquer carreira, né? E assim, mas o que eu vejo, o que você fez, né? Você, ao longo da tua carreira toda, você pegou coisas que estavam funcionando,
continuou fazendo. Isso. Você pegou coisas que não estavam funcionando e parou de fazer. Exato. E você fez coisas, principalmente, isso que eu acho o grande segredo. A pessoa pensar o seguinte: o que eu não estou fazendo? Né? E você pensou nisso, que eu não estou fazendo, que te trouxe para os Estados Unidos, que a sua carreira melhorou e você está se sentindo bem aqui, realizado, porque você fez coisas que você não tinha feito ainda. E tem muito para fazer ainda. Tem muito para fazer. Exatamente. Mas a grande análise é essa. O que eu fiz e deu certo, eu continuo. O que eu fiz e deu errado, eu paro. E o que eu não fiz que eu posso fazer? Quer dizer, se você juntar essas coisas, né, parece bobagem, mas você vai ter um caminho para frente. É muito claro isso daí, assim, isso aí é conceito empresarial, mas assim, a música é um business. Né? A prateleira da música hoje mudou um pouco, antes eram as gravadoras, hoje é o streaming, mas a música nada mais é do que um produto de prateleira. E aqui a gente tem, o que eu tenho assim, tentado resumir nosso trabalho, como qual que é a nossa função aqui, no Brasil também, a ideia é a mesma, né? Claro, é assim, não adianta você ter uma pá de ouro. Às vezes o cara toca a melhor música do mundo. Eu tenho uma pá folhada a ouro, ela me ajuda a cavar com uma velocidade incrível. Eu vou chegar se você está cavando no lugar errado. Então, o que eu vejo é que a gente tem conseguido ajudar as pessoas também a direcionar um pouco isso a partir da nossa experiência, mas a princípio é que eu digo, as pessoas podem gostar ou não gostar, achar o que quiserem, mas o que importa é o seu trabalho. Você está realizado com o seu trabalho. Eu hoje, por exemplo, estou muito realizado com o meu trabalho, com a MS aqui, porque a gente tem conseguido colaborar com esse caminho. Você tem uma boa pá, você é um bom músico, você tem o produto, está cavando no lugar certo? Então, vamos ver, a gente pode dar uma assistência nisso e até agora o nosso resultado tem sido bom em fazer isso dar certo. O músico é uma questão de decisão. A grande decisão é ligar para a gente, pedir para bater um papo, marcar uma reunião, vir até a MS América ou ir na MS no Brasil, para a gente discutir sobre o seu negócio de música. Então fica o convite para quem quiser se dar essa oportunidade. E nós não somos dono da verdade, a gente está sempre buscando inovação, mas a gente tem para oferecer estratégias que vão ser vencedoras no caso da música. Então venha conversar com a gente, venha nos visitar. A MS além de tudo, aqui é um ambiente muito legal, lá no Brasil também, é tudo muito bem feito, muito caprichado. Então venha nos visitar, que você vai talvez abrir a sua cabeça, ampliar seu mapa mental, para que você possa enxergar o seu futuro de maneira diferente. Exatamente isso para nós também, né? Os nossos contatos vão estar aqui na tela, tanto o nosso telefone daqui. Se você mora aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, está nos vendo, ou se você está aí no Brasil e quer vir para cá, a gente tem desde músicos profissionais aqui hoje vindo, tentando iniciar, inclusive, uma carreira nos Estados Unidos, tem gente mudando para cá, né, que é muito legal, e tem gente que está vindo aqui, eu vou gravar, tem uma ideia que a gente gosta de propor, que é assim, eu quero gravar meu disco, então eu vou deixar minha família na Disney, vou deixar eles passeando nos parques, vou tratar bem minha família, e vou lá no MS gravar meu disco agora no verão, também é um plano que a gente super gosta, que o cara tem tranquilidade, tá com sua família, tá tranquilo, tá tratando a família bem e tá aqui no estúdio junto com a gente. Então temos todas as possibilidades também. Entre em contato com a gente. Eu queria agradecer você, Marcelo, pela presença e tudo, pelo nosso trabalho também, pela amizade, por toda essa ideia fora da caixa, né, que surgiu numa conversa aí nossa de Disney, aí passeando no parque. Pô, mas aqui o mercado é gigantesco. Eu falei, é gigantesco. Vamos trabalhar nele. Onde é que estão os furos? Os furos são os mesmos furos que os furos do Brasil. Eu estou muito feliz de ter ingressado nesse mercado da música. É lógico que as nossas operações de música, todas elas estão vindo para frente, não são ainda operações que estão assim, andando muito forte, porque o nosso conceito, a nossa ideia, é uma ideia muito inovadora no mercado. Quer dizer, você fazer produção musical, gestão de carreira musical e venda de shows e eventos. Então, assim, essa junção dessas três coisas que fazem com que o músico saia do zero para um estrelato, a gente faz dentro da MS como um conceito inovador.
E as pessoas que estão vindo com a gente estão experimentando essa inovação e estão experienciando uma nova realidade. A gente está à disposição também para trocar ideias, porque no final de tudo, nossa paixão também é a música, a gente fala a mesma língua e a gente tem tido o prazer de receber muita gente aqui. Todo dia tem gente aqui no MS. A gente até montou aqui uma mesa aqui de café brasileiro para os americanos e para quem é brasileiro também. A gente traz pão de queijo para os americanos para incentivar exatamente essa conversa, essa troca de ideias, né? Mas é uma empresa que a gente tem como também oferecer muita coisa para o artista, de uma logo, uma revisão nas suas redes sociais. Tá chegando no seu foco, sua rede social está funcionando, o conteúdo está funcionando, o seu material é bom. Então isso requer conversa mesmo, então não deixe de entrar em contato com a gente. Estamos aqui, o Marcelo no Brasil, nossa CEO aqui, nossa chefe Suzy McCurdy está aqui, coordenando toda a parte de marketing também. A reserva moral da MS a nossa, é a Suzy. A nossa reserva moral na MS está aqui para ajudar na área de marketing. A Suzy é pós em marketing no Brasil e aqui também, o mercado aqui, a gente entende bem o mercado, estamos aqui há 6 anos ajudando também, tanto artistas americanos quanto os artistas que vêm do Brasil para cá ou estão no Brasil. Ou seja, é uma conversa, a ideia é colocar pessoas juntas, juntar pessoas. Então, entre em contato conosco. Nossa ideia foi fazer uma conversa aqui para, como eu digo, tentar dar novas informações e falar um pouco daqui, gerar informações, gerar uma semente aí na sua cabeça para que faça você pegar o seu telefone, mandar uma mensagem para nós e dizer assim, cara, vamos conversar, eu tenho uma ideia aqui. Ótimo, a gente adora ideias. Né? Muito obrigado a todos. Estaremos juntos logo, essa edição especial aí, MS América Brasil, Marcelo, interna, com a gente falando sobre nossos assuntos, mas que tem a ver com você. Então, aguardamos seu contato, esteja ligado nas nossas redes sociais, assine o canal, clique como chamam? Nas notificações, é importante, porque você pode receber as notificações que nossos materiais estão saindo. Temos o canal da MS América, tem o canal da MS no Brasil, o MS Cast América é um canal separado. É muito importante que você siga os canais e ative as notificações para você ter toda a informação. Logo estaremos juntos, de preferência com você aqui com a gente. Bem, galera. Obrigado. Valeu, Zé. Até a próxima. Tchau.